análise do contexto macro é fundamental. Ele precisa fazer o voo da águia e ter uma noção ampla de todo o seu contexto. Mas mesmo a águia, depois de ter essa visão mais ampla, ela precisa limitar, ela precisa focar uma determinada parte desse contexto macro para fazer a sua caçada. Nesse vídeo, nós vamos analisar o que é chamado de indústria. A indústria é uma parte do contexto geral. E é importante entender essa indústria porque ela tem forte influência no desempenho de uma empresa. Eu sou Rodolfo Vadovski e hoje vamos explorar uma ferramenta estratégica muito popular, as 5 forças, desenvolvida por Michael Porter. Os estrategistas na área de negócio, basicamente todo empreendedor, seja ele pequeno ou um empreendedor de uma multinacional, eles precisam entender as razões da lucratividade em seu setor. Isso para auxiliar na tomada de decisão e desenho de suas estratégias de longo prazo. Essa ferramenta, as 5 forças de Porter, elas facilitam o entendimento e análise disso que é chamado de indústria, ou seja, esse microambiente, uma parte daquele macroambiente que a gente precisa iniciar quando nós estamos desenvolvendo uma estratégia. Nós iniciamos a análise do macroambiente e depois vamos dando um zoom. E agora a gente está na fase de analisar a indústria, um setor desse macroambiente. Isso está alinhado com o Sun Tzu, né, que ensina que o combatente, né, o estrategista, ele deve conhecer o inimigo e também o terreno em que ele vai lutar. Ao final desse vídeo, você entenderá essa ferramenta, conhecerá suas limitações e saberá como construir, analisar e tirar conclusões para o seu caso específico. E essa ferramenta, ela é realmente útil? Há algumas armadilhas, se ela for usada sem determinados cuidados. E nós vamos apontar esses cuidados ao longo do vídeo. Mas sim, ela é extremamente útil. As 5 forças de Porter, elas são uma ferramenta muito popular, né? E vem sendo usada aí ao longo das últimas décadas. Ela é muito conhecida e ela facilita o pensar, né, e o debater, né, quais são as forças que estão atuando no meu setor, né, na minha indústria. Basicamente, ela serve para quê? Ela serve para entender o ambiente competitivo da minha empresa. E o fato dela ser apresentada de uma forma gráfica, né, facilita o debate, facilita o diálogo entre diversas pessoas que podem ter pontos de vista diferentes. E aí cabe ressaltar que, apesar de ela ser um gráfico aparentemente simples, né, 5 caixinhas que conectam, que simbolizam conexão de forças, esse gráfico é fruto de pesquisa muito profunda e vem se sustentando ao longo do tempo. Essa simplicidade, né, desse diagrama, ele possibilita que pessoas diferentes interpretem o mesmo problema e possam contribuir com visões complementares. E esse modelo ele é adaptável a diversas situações específicas. Ou seja, o estrategista que conhece essa ferramenta, ele pode usar, né, as suas potencialidades para poder estudar o seu caso específico. As 5 forças de Porter, depois de pronta, ela gera insights, né, para identificar novas oportunidades, identificar ameaças, porque o contexto ele muda muito rápido, né? Há uma evolução muito veloz acontecendo, principalmente por causa da evolução tecnológica, né? Então, o que deu certo antes da minha empresa pode ser que não dê certo no futuro. Certamente precisaremos de adaptações. E essa ferramenta, né, as 5 forças de Porter, ela oferece uma espécie de mapa, que apesar de ser simples de ser um mapa, é um mapa. E se ele for bem feito, ele pode nos ajudar no dia a dia. Além disso, quando um grupo de pessoas, ou mesmo um indivíduo, né, faz a análise das 5 forças, ele está mais próximo do que é um estrategista, que está pensando no que está acontecendo, está pensando no longo prazo. E há objeções com relação a essa ferramenta. Muitas pessoas dizem que é uma ferramenta meio complicada, que a clareza dela não é muito boa, mas isso aí pode ser perfeitamente superado, né, com um estudo um pouquinho mais aprofundado, né, consultando fontes de boa qualidade, principalmente consultando a fonte direta, Michael Porter, que escreveu artigos falando sobre isso. Então, se nós formos direto, né, no que Michael Porter disse, no que analisou, nós estaremos deixando de lado uma série de ruídos, né, de outras análises que foram feitas sobre coisas que ele falou. E como essa ferramenta nasceu? Bom, Michael Porter,
né, no final da década de 70, ele era um doutorando na Harvard Business School e estava pesquisando o ambiente competitivo das indústrias. Então isso é importante a gente entender, né, que essa ferramenta de 5 forças, ela tem suas origens conectadas a uma análise da indústria antes, né, da digitalização de uma série de atividades econômicas. Pois bem, o primeiro artigo de grande impacto que Michael Porter escreveu foi publicado em 1979, na Harvard Business Review. E nesse artigo ele enumera essas 5 forças e explica por que essas forças elas têm condições de explicar o que está acontecendo numa determinada indústria. E esse artigo teve um impacto muito profundo no mundo dos negócios. Por quê? Porque é uma análise que busca também entender a lucratividade de um determinado setor. Então, se o empreendedor está atuando ou pretende atuar em determinada indústria, verificar qual é o potencial de lucratividade, né, naquela área é fundamental. Michael Porter teve muito sucesso, né, com esse estudo dele. Esse estudo se propagou ao longo de muitos anos em diversos setores. Ele fundou uma consultoria chamada Monitor, e essa consultoria depois foi absorvida por uma grande consultoria, a Deloitte. E essa ferramenta ela permanece relevante e popular até os dias de hoje. Nós comentamos que o primeiro artigo relevante dele foi escrito em 1979. Né? E em 2008, um outro artigo dele, também na Harvard Business Review, se propôs a dar uma atualizada, né, em toda essa análise. Mas ele ainda continuou enfatizando a importância das 5 forças. Ou, em suma, qual é a finalidade, né, dessa análise das 5 forças? É analisar a atratividade de uma indústria e desenhar suas estratégias. E qual a visão geral, né, dessa ferramenta desenvolvida por Michael Porter, as 5 forças? Essa ferramenta ela busca mapear, né, um determinado setor industrial. Ela busca identificar os fundamentos, né, que estão por trás do funcionamento de uma determinada indústria. Né? Quem são seus atores, as relações de poder, né, a questão da lucratividade. Se essa ferramenta for bem empregada, ela dá ao estrategista uma boa visão das forças competitivas dentro daquele setor. E por que são 5 forças? Porque esse é o resultado do estudo do Michael Porter. Ele fez uma análise de toda a economia, focando na questão, na abordagem industrial, né, no final da década de 70 e 80, e aí ele concluiu que há essas 5 forças principais. É assim o resultado de um estudo científico muito relevante. E a ideia geral é que quanto mais fracas forem essas forças, maior a chance de desempenho dentro daquele setor. Então, esse diagrama ele mostra aí no eixo horizontal, né, a questão do poder. Né? Do lado esquerdo, o poder de barganha dos fornecedores, né? E do lado direito, o poder de barganha dos compradores. E no eixo vertical, né, o foco é na questão da entrada. Né? Acima eu tenho a ameaça dos novos entrantes, né, na minha indústria, e abaixo eu tenho a ameaça de produtos substitutos. E no centro, né, é colocada ali a competição entre as empresas propriamente ditas. E essa ferramenta ela procura responder, né, quais são as forças, como elas estão atuando no setor, quais são as mais importantes, né, e quais são as causas, né, dessa força ser maior ou menor. No final das contas, o que o estrategista quer é passar por essa ferramenta, tirar conclusões para desenhar suas estratégias futuras. Vamos ver cada uma dessas forças, começando pela rivalidade. A rivalidade será tão mais intensa conforme estiverem presentes alguns fatores principais, né? Como, por exemplo, eu tenho concorrentes numerosos ou equivalentes. Né? Ali dentro daquela indústria, diversos concorrentes, diversas empresas lutando, né? Dentro do mesmo setor. Eu tenho um crescimento desse setor muito lento. Né? Ou seja, as empresas lutam, querem crescer, mas o setor todo como um todo não cresce, então resta lutar por market share, resta lutar por pedacinhos do mercado, ou seja, um vai querer pegar o cliente do outro. Produtos com pouca diferenciação, né? As empresas oferecem produtos muito similares, então essa rivalidade aumenta.
E muitos custos fixos, né, que fazem com que haja uma tentação de reduzir preços. O que eu devo olhar, o que eu devo tentar analisar quando eu estou considerando essa força da rivalidade? Primeiro, né, eu tenho que identificar quem são os meus concorrentes diretos. Né? Quem são eles? Eu tenho que verificar se esses concorrentes, por acaso, não estão agrupados, se eles não têm alianças, porque isso pode dar a eles maior poder de barganha com seus fornecedores. Eu tenho que ver se as marcas, né, se a visão, né, que o mercado tem desses concorrentes, como é que ela está? Né? As marcas são valorizadas, são admiradas, respeitadas? Né? Como é que eu estou em relação a esses concorrentes? Né? Quais são as vantagens competitivas, né, desses concorrentes? Eles têm custos menores? Né? Eles conseguem margens maiores? Estão bem localizados? Né? Têm uma presença forte nas mídias sociais? Como é que eles estão se desempenhando dentro da indústria? E a força chamada ameaça de novos entrantes? Bom, empresas que não estão participando, né, daquele jogo, daquelas atividades naquela indústria podem querer entrar. Né, e essas empresas ameaçam um risco, né, muito forte para quem já está ali. Porque elas vão trazer novas capacidades. Né, e elas vão querer, sim, ganhar uma parte do market share, ou seja, alguém que já está competindo vai sair perdendo. E nessa análise, né, de novos entrantes, né, a ferramenta de 5 forças de Porter, ela recomenda a análise da questão das barreiras aos novos entrantes. Né. Então, exemplos de barreiras. Economia de escala, por exemplo. Né. Um novo entrante ele vai precisar de muitos recursos para poder participar daquele jogo. Né, ele vai precisar investir em instalações muito caras, né, vai ter que investir muito em marketing, questão da distribuição, né, barreiras também relacionadas a vencer, né, a respeitabilidade das marcas, de quem já está estabelecido no mercado. Será necessário investir em propaganda, né, será necessário investir em serviços diferenciados, né, diferenciação de produtos. Outra barreira também está relacionada a realizar pesquisas e desenvolvimento, né, investimento em instalações, crédito ao consumidor, né, estoques para poder iniciar as atividades, né, um capital de giro considerável para poder suportar aquelas perdas iniciais. Outras barreiras também, que a gente pode citar aqui como exemplo, né, tem a ver com o tempo de aprendizagem, né, para executar aquela atividade, a necessidade de desenvolver ou adquirir tecnologias específicas, né, acesso a fontes de matéria-prima. Né, como é que eu vou avaliar a localização do meu negócio? Né? Eu tenho já uma audiência considerável nas mídias sociais que sejam significativos para o meu negócio. Né? Então, essas barreiras de entrada, elas são muito importantes quando eu analiso, né, a indústria com esse enfoque que Michael Porter dá para as 5 forças. Né? Só para registrar também aqui, há outras barreiras muito ligadas à questão da legislação. Né? Legislação sanitária, né? Legislação ambiental, por exemplo, podem ser barreiras para que uma nova empresa entre no mercado. Uma outra força, né? O poder de barganha dos fornecedores. Né? Como é que eu procuro estudar essa força? Eu tenho que verificar, né, se a empresa depende de muito ou poucos fornecedores. Se ela tem poucos fornecedores, ela está numa situação mais delicada. Ela fica à mercê das decisões deles. Né? Como é que esse fornecedor está atuando com os concorrentes? Será que ele fez alguma aliança estratégica? Né? Então, na verdade, quando eu trabalho com fornecedores, eu tenho que procurar, dentro da medida do possível, né, ter alternativas. E quais seriam características ou situações onde eu posso identificar que os fornecedores são poderosos? Normalmente, quando eu tenho poucas empresas fornecendo um produto, né, ou um serviço crítico. Né? Então, é uma análise onde eu tenho que ver se eu tenho alternativas.
Quanto menos alternativas eu tiver, mais forte é o fornecedor. Então, esse fornecedor, ele tende a barganhar, né, aumentando preços ou mesmo baixando a qualidade. E em relação a outra força, né, a ameaça de produtos ou serviços substitutos. E o que seriam esses produtos ou serviços substitutos? São outras formas, né, de resolver o problema que você está resolvendo para o seu cliente. Então, por exemplo, aqui, se eu sou uma pizzaria, qual o problema que eu estou resolvendo com o meu cliente? Meu cliente precisa de uma pizza ou ele precisa de uma refeição conveniente, né? Então, talvez outros serviços de delivery com alimentos saborosos possam ser meus concorrentes, apesar de não serem pizzarias, né? Se eu, por exemplo, tenho uma empresa que fornece energia solar, né? O que o cliente precisa? Ele precisa de energia solar ou ele precisa de energia? Então, talvez eu tenha outros concorrentes que saem dali daquela minha visão mais limitada de concorrentes de empresas que trabalham com energia solar. Então, esses produtos e serviços substitutos, eles são vistos, né, por diversos ângulos. Eu tenho que ver se meu cliente ele vai ter custo de mudança, né, para sair daquilo que ele está acostumado para um outro. Por exemplo, se ele já tem painéis solares instalados em sua residência, né, para ele trocar para uma energia eólica, por exemplo, mesmo que seja mais barato, ele vai ter um custo de mudança muito grande. Então, talvez ele não troque, né? Talvez ele apenas troque aquele serviço de manutenção por uma outra empresa também na área de energia solar, né? Então, a gente tem que ver qual é a propensão do cliente de trocar de produto, né, quando eu analiso essa força. E com relação à força dos compradores, né? Essa força ela pode ser analisada de forma quase que da mesma maneira que eu analisei a questão dos fornecedores, só que com sinal trocado, né? A característica de um grupo comprador, né, poderoso é quando ele está adquirindo produtos que não são diferenciados, né? Tem facilidade para encontrar, né? Não importa muito a marca, não importa muito a empresa, eu posso comprar qualquer tipo de produto que eu resolvo o meu problema. Então, assim, eu sou um comprador com poder, né? Também é indiferente qual o local que eu estou comprando aquilo, qual a empresa, eu tenho alternativas. Então, quanto mais alternativas tem um comprador, né, mais ele vai forçar com que os preços baixem, né? E ele também não está muito preocupado com a qualidade, porque todos os produtos oferecem qualidades similares. E hoje em dia também com relação aos compradores, né, é importante destacar que na internet alguns clientes, né, têm um poder de negociação muito grande devido às redes sociais, né? O que ele decide fazer ali, a postura que ele tem de apoiar ou não uma determinada empresa faz uma diferença muito grande. Bom, quem conhece, então, o geral, né, da ferramenta de 5 forças, né, sabe que ela tem uma utilidade muito grande, né, para a gente analisar o ambiente competitivo. Mas existem armadilhas. Né? Existem armadilhas que podem fazer com que a nossa análise gere conclusões, consequentemente estratégias, que podem estar deixando de fora aspectos muito importantes. O próprio Michael Porter, né, que escreveu o artigo original em 1979, ele escreveu um outro artigo em 2008, na mesma revista, né, na Harvard Business Review, né, onde ele atualiza, né, a questão da análise da indústria, ele reforça que a ferramenta de 5 forças continua relevante e útil, né, mas ele lista 5 armadilhas que as pessoas podem cair quando usam essa ferramenta, né? Então aí eu tirei do próprio artigo, né, essa lista aí, que está em bullet points, né? E a primeira é a seguinte, né? É importante definir, né, em qual indústria, né, eu estou atuando. Né? Uma definição muito difícil, porque eu não posso ser nem amplo demais, né, nem ser fechado demais. Uma definição que o estrategista ele vai, com o tempo, aperfeiçoar. Então, primeira coisa, saber onde está jogando. O terceiro ponto, né,
conectar as coisas, né? Não é apenas fazer uma lista, né? Onde eu saio enumerando quais são os atores, quais são os fatores. Não, eu preciso conectar as coisas, identificar causas e efeitos, né, para que eu possa fazer uma análise mais completa. Não é apenas uma lista feita de maneira mecânica. Né? O terceiro ponto, né, é que é importante fazer a análise das 5 forças, mas eu tenho que prestar atenção, né, no meu caso específico, cada caso é um caso, né? Dependendo da minha empresa, dependendo mais especificamente, dependendo da indústria que eu estou analisando, algumas forças podem ter importância maior. Então, eu tenho que identificá-las, né, para poder fazer uma análise mais correta. Né? Um outro ponto é confundir, né, causa e efeito. Né? A sensibilidade de preço, por exemplo, aquilo ali é uma consequência. Qual é a causa dela? Eu tenho que identificar a causa daquilo que eu estou observando. Eu observo uma determinada coisa e eu procuro identificar a causa. Né? Outra armadilha é achar que aquele retrato, né, que ele se consolida após eu fazer o diagrama das 5 forças, que aquele retrato ali é eterno. Não, aquele ali é um retrato. Né? Eu tenho que analisar o filme, né? Eu tenho que ver quais são as tendências que estão acontecendo naquela minha indústria para fazer uma análise mais coerente com a realidade. Né? Outra armadilha, né, uma sexta armadilha aí, é a questão de confundir aquilo que é passageiro, né, uma situação passageira que está acontecendo ali no momento, com aquilo que realmente é mais profundo da indústria. Né? Eu preciso fazer uma análise para saber aquilo que vai ficar ao longo do tempo. Né? Por fim, né, é o famoso e daí? Né? Em inglês, so what? Né? Essa ferramenta ela não existe só para ser feita. O objetivo do estrategista não é terminar uma boa análise de 5 forças, né? É saber o que ele vai fazer com aquilo ali. Então, após a execução desse trabalho, né, de identificação, né, das forças, de construção desse diagrama, que vira um mapa que pode ser bastante útil, eu tenho que ver o que eu vou fazer com aquilo ali. E além dessas armadilhas, né, que o próprio Porter já aponta, né, nós temos que ter cuidado com outros pontos, né, que são fruto de várias críticas, né, tanto no mundo acadêmico, através de diversos artigos científicos, né, alguns livros de impacto, quanto no mundo dos negócios. Né, as consultorias vêm fazendo estudos, né, e algumas críticas aí foram apontadas com relação a essa análise das 5 forças. Né. Eu vou listar aqui as 4 críticas mais comuns. Né. A primeira crítica é que quando o Porter fez esse estudo, ele trabalhou com 3 premissas ali que limitam muito, né, o resultado, né, a utilidade dessa ferramenta. Né? Primeiro que ele considera que esses diversos atores, né, eles não interagem entre si. Né? Que os vencedores eles são capazes de criar barreiras para evitar a entrada de novos entrantes. Né? E que existe também um baixo nível de incerteza, onde seria possível tomar decisões estratégicas de longo prazo baseado naquela análise. Essas 3 premissas limitadoras, elas estão aí em diversos artigos científicos, né, que pontuam essa, entre aspas, aí, falha do estudo de Porter. Uma segunda crítica feita à utilização dessa ferramenta das 5 forças é que essa análise está baseada em estudos antigos. Né? Como eu mencionei, o primeiro artigo de Porter foi publicado em 1979. Né? É uma ferramenta que é muito popular, ela é muito valorizada, ela é muito utilizada, mas ela é antiga. Né? E ela leva em consideração, né, a visão antiga da indústria, né, de setores industriais. O que essa questão da indústria ela seria, como é que eu vou dizer, contraposta, né? Ela seria minimizada pela globalização, né? Pela digitalização de várias atividades econômicas, pela facilidade de comunicação que a internet nos trouxe. Né? Então, com essa nova situação que surgiu depois do estudo de Porter, né? Os consumidores têm mais opções. Né? Eles têm mais opções de
de consumo, né? Há modelos novos de negócios, né? Modelos de plataforma, né? Cresceram bastante, né? Então, ou seja, essa visão industrial, né? Com foco na oferta, né? Ela é ultrapassada, né? Porque essa visão ela se baseava basicamente que se uma empresa tem condição de ofertar um produto e ela é melhor que os concorrentes, ela teria sucesso, né? Essa é a visão industrial. Uma terceira crítica que se faz a essa visão de Porter, né, é que ele foca demais na rivalidade. Né? Enquanto hoje a cooperação, né, alianças e parcerias, né, é fator-chave. Né? É difícil que uma empresa produza tudo sozinha. Né? Hoje em dia a gente vê muito a questão dos ecossistemas de negócios. Né? A própria Apple, por exemplo, ela não produz os milhares de aplicativos que estão na Apple Store. Né? Há uma parceria ali entre os desenvolvedores de aplicativos e a Apple Store. E há diversos modelos de negócio que trabalham, né, com parceiros. E aí, alinhado com essa terceira crítica, a quarta crítica, né, que o Porter ele ignora, né, o que se chama de complementors, né, são as empresas complementares, né, que produzem produtos ou serviços, né, que agregam algo. Então, por exemplo, uma empresa que produz um software de antivírus, né, ela existe porque existem sistemas operacionais. Né? Se não existisse software, não haveria necessidade de uma empresa de software antivírus. Mas um software antivírus bem feito valoriza também aquele sistema operacional. Os aplicativos da Apple Store, como eu mencionei. Né? Então, enquanto na visão de Porter, os substitutos eles reduzem o valor, né, do produto ou serviço de uma empresa, no caso dos complementos, né, eles aumentam o valor. E aí, esses complementos, né, que são essas alianças, essas empresas que trabalham em ecossistema, elas já são vistas como uma espécie de sexta força. Né? Tem aí 5 forças de Porter, isso seria a sexta força. E essa sexta força ela é mencionada, né, em um influente livro, né, Contemporary Strategy Analysis, né, de 2018, que tem quase 11 mil citações no Google Scholar, né, no Google Acadêmico. E nós já vemos nesse livro aí essa figura com essa sexta força. Além disso, né, o autor desse livro ele argumenta que a visão, né, de estratégia de negócios, como basicamente custo de diferenciação, que é uma simplificação da visão de Porter, mas é isso, né? Custo ou diferenciação, seriam as duas estratégias viáveis para uma empresa. Né? E também a estratégia corporativa como uma escolha entre setores, né, onde a empresa vai atuar, essa visão é muito limitada. Né? Essa visão de estratégia é uma visão ultrapassada. E a melhor abordagem ela estaria muito relacionada à questão de modelo de negócios, que é uma abordagem interessantíssima, né, que eu pretendo abordar aqui com mais calma. Agora o foco não é esse. Né? E, na minha opinião, essas críticas são sim pertinentes. Né? A gente tem que levá-las em consideração. Quando eu faço um estudo de uma indústria, bem entre aspas, aqui, né, para poder entender ali o ambiente competitivo, eu tenho que lembrar que esse estudo é um estudo que foi feito baseado numa época onde a indústria, né, era o principal foco da análise. Agora já não é mais isso. Né? Porter mesmo, ele reconhece essa necessidade de ter um olhar mais diversificado. E no artigo de 2008, né, ele faz uma ginástica ali, acadêmica, né, para dizer que esses outros pontos, né, complementos, a questão do governo, a questão da tecnologia, a questão de inovação, eles não devem ser considerados forças, mas sim fatores. Ou seja, não são forças, são fatores que, esses fatores sim devem ser analisados dentro de cada uma das forças. E é isso para que ele possa manter, né, em atual análise de 5 forças. Foi uma forma que Porter teve de não deixar que essa ferramenta ficasse desatualizada. Desenhar, né, o diagrama de 5 forças de Porter
Quando não entendo o que está por trás daquilo, realmente é meio complicado, né? Poder de barganha, novos entrantes, mas quando eu entendo as origens e como é que aquilo funciona, fica mais fácil sim desenhar. Então agora a gente vai ver um passo a passo, né? E como você já conhece o que está por trás disso, é simples e direto, né? Então eu vou apresentar em duas etapas. A primeira etapa é a construção. Simplesmente como eu devo construir esse diagrama. E aí são 4 passos. E uma segunda etapa é como analisar, né, esse diagrama que eu construí. E aí eu vou apresentar 7 pontos. Partindo da premissa que já entendemos o que está por trás da ferramenta de 5 forças de Porter, a primeira etapa é construir, né, construir o diagrama. São 4 passos bem simples. Primeiro, defina qual indústria você está analisando. Quais são os produtos e serviços? Quais deles também fazem parte de outras indústrias? Aí eu relembro o caso da Tesla, né, que está na indústria automobilística, indústria de software, indústria de baterias. Né? Então, provavelmente há empresas que estão aparentemente em outras indústrias, mas que devem ser analisadas no meu setor. Qual o meu escopo geográfico de análise? Eu estou analisando uma cidade, um país, um mercado internacional, eu estou analisando um determinado segmento no mercado virtual, né? Qual o meu escopo? Ou seja, no primeiro passo eu tenho que saber qual o microambiente que eu estou estudando. O segundo passo, né, é eu olhar para o diagrama, ainda em branco, né, e começar pelo eixo horizontal. Né? Eu vou identificar os principais fornecedores, né, e seu nível de influência. Vou enumerar os clientes, né, e seus principais comportamentos, né, no outro lado. Né? E assim eu já vou anotando meus primeiros insights, né, para a futura análise. O terceiro passo, né, tem a ver com o eixo vertical. Eu vou enumerar as barreiras, né, que desencorajam possíveis novos entrantes. Porque cada indústria vai ter um tipo específico de barreira. Então já vou enumerando essas barreiras. E também vou imaginar, né, os possíveis substitutos, né, e quais os seus impactos na indústria. Por fim, né, o último passo é no centro, né, inserir os competidores principais, né, e o grau de competição, né, e como isso pode mudar ao longo do tempo. Assim, né, com esses 4 passos, eu termino a primeira etapa, né, da minha análise das 5 forças de Porter. Eu construí o meu modelo para o meu caso específico. E supondo que já construímos o nosso diagrama das 5 forças, né, agora nós partimos para uma segunda etapa, que é analisar e tirar conclusões. O e daí? Né, em inglês, o so what, para o meu caso específico. Então, eu vou listar 7 pontos que seriam mandatórios, né, numa análise das 5 forças de Porter. Então, primeiro, eu tenho que analisar a intensidade de cada uma das forças. E mais importante, identificar as razões, né, de por que aquela força é forte ou fraca. O segundo ponto, né, é identificar os fatores. Né, aquilo que Porter admitiu, né, que é uma novidade, né, na análise de 5 forças, mas ele preferiu não chamar de força, preferiu chamar de fatores. Não tem problema. Né? Eu vou analisar as tecnologias que estão envolvidas naquela indústria, as novas, as emergentes, aquelas que vão impactar o meu negócio. Eu vou analisar, né, as atitudes do governo, né, legislação, exigências diversas. Né? Eu vou analisar a questão dos complementos, né, as empresas que fornecem produtos ou serviços que podem aumentar o valor do meu próprio serviço. Vou verificar inovações, né, modelos novos modelos de negócios, tudo isso para cada força. Terceiro ponto, né, é ver como está a lucratividade geral, né, do meu setor. As empresas estão tendo pouco lucro, estão tendo muito lucro. Eu analiso a lucratividade, né, sobre o enfoque de cada força e procuro identificar os porquês. É sempre bom, é sempre fundamental, né, identificar as razões do porquê aquilo está acontecendo. Isso para me facilitar depois tirar conclusões e adotar ações coerentes. O quarto ponto, né, é identificar os concorrentes mais bem posicionados. Quem são eles? E por que eles estão mais bem posicionados? Ainda com relação aos concorrentes, é importante tentar entender a perspectiva deles,
O que eles estão olhando em relação àquela indústria que eu não estou olhando? Quais são suas possibilidades? O quinto ponto, né, tem a ver com a identificação de tendências e incertezas que estão impactando a minha indústria. Né? O ideal é que eu faça aquilo pensando no futuro, num prazo de 3, 5, 10 anos. Né? O que está acontecendo em volta da minha indústria, as forças que estão impactando aquela indústria, como é que elas vão se desenvolver, né? Quais aquelas que estão caminhando numa direção conhecida, que são as tendências, quais são aquelas forças que estão impactando de uma forma incerta, são as incertezas. Né? Diante disso, o sexto ponto que eu faço na minha análise, né, é trabalhar com a identificação de oportunidades e ameaças, né, mapear essas oportunidades e ameaças, né, para que eu possa tirar proveito delas. Né. E, por fim, né, o sétimo ponto é quais ações. Né, como eu devo pensar estrategicamente diante dessa minha análise. Né. Lembrando que essa análise das 5 forças, ela trabalha com contexto externo, ela trabalha com oportunidades e ameaças, né? Como é que eu vou sintonizar as minhas ações táticas dentro da minha grande estratégia para poder fazer frente a esse contexto que eu acabei de analisar? E qual a conclusão que nós podemos tirar, né, desse estudo que nós fizemos aqui sobre a ferramenta 5 forças, né, de Michael Porter? É uma ferramenta que tem algumas armadilhas, né, que é importante que a gente as conheça. Né? E é uma ferramenta que sofre muitas críticas, né? Muitas das quais, né, são pertinentes, sim. Mas é uma ferramenta útil. Ela tem a sua utilidade, vale a pena desenhá-la para ter uma noção do ambiente competitivo. Né? Se eu estiver atento, né, aos pontos fracos dessa ferramenta, o desenho, né, das 5 forças e a sua análise vai ter utilidade. E aí eu deixo aqui 3 alertas. O primeiro alerta é para que o estrategista tenha cuidado com essa visão antiga e limitada de indústria. Né? Essa análise, né, dos diversos setores industriais, ela foi muito útil e relevante até a década de 70, 80. Mas com a globalização, a digitalização de diversas atividades econômicas, a facilidade que a internet deu para que as comunicações fossem muito rápidas, né, isso fez com que esse conceito de indústria ele ficasse ultrapassado. O estrategista hoje em dia tem que pensar em termos de ecossistema. Ele tem que sair, né, desses limites do que é uma indústria. E aí, relembra aquele exemplo. Em qual indústria está a Tesla? Indústria automobilística? Indústria de baterias? Indústria de software, de carros autônomos? Agora, a visão que deve ser buscada é a visão de ecossistema. O segundo alerta que eu deixo, né, é com relação ao dinamismo, né, do nosso contexto. O estrategista ele desenha a sua estratégia sempre em sintonia com o contexto. E o contexto muda muito rápido. Então, quando eu faço uma análise dessa de 5 forças, eu tenho que me preocupar em permanentemente atualizar aquele meu estudo. Né? Porque o que está valendo hoje pode ser que daqui a 3 semanas, 3 meses ou 3 anos não tenha mais a menor significância. E o terceiro alerta, que é uma sugestão, muito mais uma sugestão que eu faço, é para que você continue, né, buscando conhecimento na área de estratégia. Porque existem diversas ferramentas, né, muito interessantes que foram desenvolvidas por pesquisadores relevantes, consultorias, né, e elas têm sim sua utilidade. Mas uma ferramenta utilizada por um mau estrategista, ela não tem valor. Né? O que realmente vai trazer um resultado, né, é a percepção estratégica, né, é o pensamento estratégico, né, que vai conectar objetivos, os recursos, a forma como eu vou gerenciar tudo aquilo dentro de um contexto. E as ferramentas estratégicas, elas vêm, né, para poder nos ajudar no desenrolar dessas atividades. Por fim, agradeceria qualquer observação e comentário. Até a próxima.